Agora daremos início ao nosso debate. Convido os outros palestrantes para subirem ao palco. Para a mediadora, eu convido a senhora Elisângela Mendes Queiroz, executiva pública do Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Vamos para a nossa última mesa. Eu gostaria de começar minha fala agradecendo a organização do evento por essa oportunidade de vir aqui compartilhar conhecimento com vocês aí da audiência, com o público virtual, porque somos muito chiques, estamos transmitindo no Facebook, mas e sobretudo com os meus colegas aqui de mesa, que são amigos até, né? Humberto, que está conosco, se sinta em casa, porque você é de casa mesmo. A Lenora, que a gente tem uma proximidade assim, recente, mas que contribui muito com a gente. Assim, não temos como agradecer. E, além, né, toda a equipe do TRF2, o Crivano, a Rosiane, pela ajuda. Ao Maurício, que está conosco aqui, esteve lá no SIC-SP, voltou aqui para ajudar a gente no SPDoc Digital. Ao Igor, colega do grupo de trabalho, e eu gostaria de reforçar o agradecimento nominal a todos os membros do grupo, ao Alexandre Realino, a Camila Giovana, a Letícia Gomes e o Rogério Ferraz. Obrigada pelo apoio e por a paciência e por todo o trabalho aguerrido. E também aos demais colaboradores aqui do arquivo que conversaram com a gente no momento de angústia. São muitas. Vamos agradecer Marcelo Henrique, que está ali, que fez parte do primeiro grupo. Obrigada por conduzir lá o trabalho e abandonar a gente depois. Brincadeira. Marcelo, obrigada. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar assim colocar aquilo que para mim é importante, enquanto vocês não encaminham as questões. E para mim um fator relevante é a questão humana. Depois eu vou conduzir outras questões que a palestra do Humberto citou, que é sobre o CIGAD. Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a questão da ruptura cultural, de começar a trabalhar com documento digital e de pensar. Aí eu vou indicar, mas sintam-se à vontade para conversar. O Humberto, de pensar a construção desses sistemas de uma forma que a gente não só pense os requisitos e atender tudo que é necessário para garantir a produção do documento, mas que a gente consiga dialogar com o usuário, porque às vezes a gente fica numa conversa entre tecnologia e arquivologia e esquece um pouco que aquilo vai ser operado por um ser humano e que a gente está passando por um processo de mudança tecnológica. Para a Lenora pensar essa questão da solução que foi pensada no TRF2, da diplomática, para tirar um pouco não, totalmente a carga da responsabilidade da aplicação das ferramentas de gestão documental, embutir isso num trabalho que é o trabalho que ontem foi discutido lá da pré-produção, da nova posição que o arquivista precisa ter no pensar o documento. Então, como é que isso, você chegaram a esse trabalho e como é que foi pensado e recebido pelos usuários? E aqui ao Maurício e ao Igor, eu até sei um pouco da experiência. Como é que foi, nesse processo de levantar a documentação em papel e depois fazer esse piloto? Assim, qual que é a dificuldade do usuário entender o que significa virtualizar? Tem muita gente que usa o termo desmaterializar, mas eu acho muito equivocado. E de quais são, assim, por exemplo, os vícios? As pessoas hoje ainda pensam no papel. Hoje eu estava vindo aqui, eu tenho no celular, mas eu tenho impresso.
E aí eu fiquei na dúvida, eu anotei também, porque vai saber, né, que o celular pifa, isso aqui extravia e tal. E a gente ainda tem essa ligação muito forte com o papel. Então, primeira rodada, depois voltamos para o SIGA. Acho fundamental os questionamentos e realmente, a gente, muitas vezes, quando a gente está pensando a questão das tecnologias, e eu parei para refletir até um pouco mais forte agora que você falou, muitas vezes eu falo, basicamente, na questão do arquivista, na questão do profissional da TI, na questão dos profissionais da área jurídica e outras coisas, e muitas vezes a gente esquece do próprio usuário, que ele que vai estar lá na ponta operando esses sistemas e esses documentos digitais que nós estamos produzindo. E, para ele, muitas vezes, isso é imperativo, né? Ele não está pedindo para que aconteça isso, né? Então, realmente, eu acho que essa inserção dentro do debate, tá? Principalmente para avaliar a cultura da instituição, para avaliar o impacto que isso vai ter dentro das questões humanísticas, eu acho, sim, que a gente deve pensar mais no usuário final. Tá? E, assim, você me pegou de surpresa, porque faz tempo que eu não penso muito nessa questão. Eu penso muitas vezes na parte prática, na interação ali, e, às vezes, a gente não vai até o usuário final perguntar para ele o que é interessante, como ele gostaria, quais os impactos que isso vai ter na vida dele. Então, obrigado pela questão. Foi capciosa porque, assim, como a gente está na ponta e a gente conversa com o usuário e vê a angústia, às vezes assim, a gente fica muito olhando para o EARC, para a instrução normativa, para o MOREC, mas a gente não consegue pensar algo que a gente mesmo passa. Né? Então, é complicado. Obrigado. Bem, meu caso, eu queria até antes de qualquer coisa, fazer uma pergunta também. Conforme foi dito, nós tivemos um momento de imersão muito intenso aqui. Eu fiquei muito próxima do grupo e não canso de lembrar a expressão da Elisângela quando ela percebeu que tinha que fazer a análise diplomática do documento para a produção do documento. Ela regalou os olhos e falou assim, a gente não dá conta disso. Você lembra disso, Elisângela? E aí? Como é que foi essa experiência? Mais do que em relação ao usuário, não é só o usuário, porque, bem ou mal, o usuário está acostumado a lidar com o documento. O mais difícil é o analista documental pensar que vai integrar nesse momento de produção. O usuário já está acostumado com aquele documento. O analista documental, não. A avaliação desse documento, se vai ser adequado, se não vai ser, eu acredito que, na minha experiência com o usuário e com analistas documentais, no caso com vocês, o susto maior foi seu, especificamente. Então, jogo para você a pergunta. E aí, foi muito doloroso? Ela está com trauma, ela não vai Eu estou com trauma. A análise em si, não. A análise em si, não. Mas é uma mudança, né, da chave. Então, eu particularmente tenho uma experiência na definição de requisitos de um sistema referencial, penso o papel, e quando fui pensar o digital, eu tive que mudar a minha lógica, e acho que foi isso muito espanto daquele momento. Mas não é impossível, o trabalho não é impossível, mas faz parte um esforço de mudar o pensar. E o Free Market, como é que está, Igor? Bom, da nossa parte aqui, nos pilotos, eu acho que, para mim, ficou evidente assim, a questão da desconfiança, né, o medo do servidor de se envolver no processo, a questão da segurança.
me surpreendeu até a dificuldade dos servidores entenderem que se tratava de um piloto e de que aquilo era um teste, um piloto em si, mas todo mundo preocupado com as consequências como se já fosse uma fase de implantação. Uma outra coisa que me chamou a atenção, isso vale para qualquer suporte, né? Mas a falta de visão dos produtores do todo assim, da produção documental. Cada caixinha se atém somente àquela parte que passa por ali, a contribuição ali mínima que é realizada no processo, mas a dificuldade que tem de enxergar a tramitação de todo o processo, de enxergar qual que é a finalidade daquele documento que está sendo produzido. Escutei o assobiozinho aí. Esses foram os pontos que me chamaram mais atenção assim, nessa fase que está terminando. Eu participei de várias reuniões com usuários, né? E a coisa que mais me chamou a atenção, e eu sempre corrigi os colegas, até pelo fato deles serem arquivistas, né? E eu não, sou da área de TI, que é a dificuldade do usuário em entender o que é um documento digital. A gente chega para eles e fala assim, olha, agora vão ser documentos digitais. Eles olham para a gente e falam, você vai fazer o quê? Escanear os documentos? É isso que você vai fazer? Então, essa compreensão do que é um documento digital, de que forma ele nasce, porque, qual é a diferença entre algo capturado ou algo efetivamente que nasceu digital, e essa confusão também, porque ele fala assim, mas eu fiz no meu Word, ele já é digital. Então, esta dificuldade do usuário é a primeira coisa que você tem que esclarecer com eles. Então, todas as reuniões, eu sempre começava dizendo assim, olha, deixa eu explicar para vocês como é que a gente transforma a celulose em bit. Porque se vocês não entenderem qual é o processo disso, vocês não estão sabendo quando a gente falar de documento digital. E o pior, muitas vezes até a nomenclatura confunde eles. Quando a gente fala em processo para eles é uma pasta cheia de papel. Né? Documento, você entendeu? O documento para eles é uma folha, não um conjunto de alguma coisa. E por aí vai. Então, tem várias coisas conceituais que, quando você faz a primeira abordagem no produtor, você tem que esclarecer. E dizer, olha, tanto que a gente mudou até para nós várias nomenclaturas, a gente falou, não usa isso, que isso está gerando confusão. Não usa o termo processo. Por favor, porque ou ele confunde com o processo de realização de alguma coisa, ou ele confunde com a pasta cheia de papel. Então a gente falou assim, vamos chamar de fluxo documental, vamos chamar de documento. Então nós começamos a adequar até o nosso discurso na presença deles, né? Porque eles entendem, eles percebem isso como um sistema. Você está implantando um sistema. Então, ao invés de eu fazer isso do jeito que eu faço manualmente no papel, eu passo a usar esse sistema. Então, eles sempre se referem ao sistema agora vai fazer. Né? Viram para eles um sistema de negócio. E aí, por isso que eu falei que a discussão tem que tomar cuidado, porque eles também começam a puxar na melhoria do processo deles, porque para eles aquilo é um sistema informatizado, que vai informatizar o trabalho deles. Então, esses ajustes você tem que fazer, senão o começo é bastante confuso. E eles começam a sonhar demais e eles atribuem esses sonhos a nós. E a gente não vai conseguir, não é isso que a gente está fazendo lá. A tecnologia deixando a gente na mão, tá vendo? Por isso que a gente fica no papel, porque ele é seguro, ele é conhecido. Essa última parte que o Maurício falou é importante, assim, da projeção que as pessoas fizeram em relação às soluções. Então, o papel desse GT, como o Igor mencionou, seria o quê? Transformar aquilo que é produzido no papel para o digital, mas nós fomos recebidos com a esperança de melhorar o processo de trabalho, resolver os fluxos, que é um trabalho necessário, mas que, nesse momento, ele não era o objeto, né, o objetivo do GT. Para um segundo momento, aqui voltando para a questão do SIGAD, e gostei muito da sua palestra, Humberto, porque eu pensei em várias coisas. Eu queria entender por que você acha que acontece essa dificuldade de se fechar um SIGAD da mesma forma que tem o RDCAR? Fiquei pensando assim, porque ele é produzido, ele é construído no momento mesmo que a gente está produzindo o documento.
você tem alguma reflexão de porquê? E se tem alguma... nem internacionalmente se tem esse CIGAD? Olha lá, tá vendo? Alô. É porque eles desativam. Justo verde falhando do Palmeiras, gente. Que é isso? Bom, gente, eu acho o seguinte, pessoal. A gente, quando eu falo da questão de a gente não ter um CIGAD consolidado e de uso público aqui no Brasil, a primeira questão que eu atribuo é a seguinte: tanto eu vou falar aqui nas ferramentas, né, o Atom como a Arquivemática, eles são experiências estrangeiras, tá? E que podem ser utilizadas facilmente para qualquer outra instituição. Então, o nível de customização que eles têm não é tão grande assim, tá? E todos eles também têm uma base bastante grande de regulamentação que são adotadas tanto no Brasil, mas também como fora do Brasil, né? Então, eles partem de modelos que já existem, principalmente fora do Brasil. Então, e que a gente está adotando aqui dentro do Brasil. Tá? No caso do CIGAD, tá, eu acho que a quantidade de variáveis que a gente tem é muito complexa, principalmente dentro do âmbito administrativo das instituições que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acredito que é difícil a gente trazer uma ferramenta que esteja funcionando fora do Brasil e implementar como a gente implementa o Atom ou como a gente implementa o Arquivemática aqui no Brasil. Por isso que eu acho que ainda não chegou aqui no Brasil. Tá? E acho que também o CIGAD ele ainda não foi desenvolvido assim, um modelo básico para implementação nas instituições. É lógico que demanda uma customização grande. Mesmo que a gente tivesse um modelo básico, a customização ela tem que existir em qualquer lugar. Tá? Porque eu acredito duas coisas. A primeira, eu estava conversando anteriormente com algumas pessoas. Tá? Eu acho que o arquivista aqui no Brasil ele ainda tem um pouco medo da TI. Tá? Então, às vezes, o arquivista, quando se depara com desafios que estão relacionados à documentação digital, à questão arquivística que tem digital, ele fica com um pouco de medo. Então, ele não se aproxima daquilo da forma que deveria e com a profundidade que deveria. Tá? No caso das universidades também de arquivologia, agora, os próximos cursos que estão se adaptando também a essas questões tecnológicas. Tá? Então, já está havendo um processo de mudança de grade e de introdução dessas ferramentas e desses conceitos dentro dos cursos de graduação, mas a gente ainda não tem a formação de profissionais nessa área que tenham uma experiência bastante grande nisso. E o grupo que a gente tem hoje, que conhece bem as características do CIGAD, que consegue fazer muito bem essa interlocução entre a tecnologia da informação e a arquivística, é um grupo muito pequeno, geralmente de profissionais que estão distribuídos no Brasil, que dificilmente conseguem se juntar e dedicar grande parte do tempo para poder trabalhar numa ferramenta como essa. Tá? Então, quando a gente junta todos esses aspectos, eu acho que a gente acaba caindo nessa situação de não ter um CIGAD. Cada um começa a buscar a sua alternativa. Talvez, em algum momento, a gente encontre uma alternativa padrão que seja viável. Quem sabe o CIGADOC, né? Quem sabe seja uma alternativa, já que existe essa predisposição, mas eu tenho uma perguntinha legal para vocês também, tá? Sobre o CIGADOC. Tá? Ou o SEI, sei lá, qualquer uma dessas ferramentas tem potencial, mas precisa de muito trabalho envolvido e precisa de gente que faça essa interlocução. Então, acho que os principais motivos da gente não ter
um CIGAD hoje que possa ser padrão e disponível para todo mundo seja exatamente esse. Então, considerando a resposta do Inarelli, eu queria fazer uma pergunta de ponta a ponta. Quais foram as dificuldades de transmitir o sistema, e pensando aquilo que você comentou dos níveis de maturidade, qual que é a dificuldade em receber um sistema e trabalhar para formar esse conjunto que podemos, né, prever lá, que seria a construção de um CIGAD modelo nacional, assim. A Lenora me olha. Assim. Essa é difícil, gente. Primeiro de tudo, quando eu soube do interesse, eu falei assim, vocês não vão conseguir, não vão vencer a disputa política que existe. Realmente não levei fé em vocês, que vocês fossem utilizar o sistema. E o negócio foi tocando. Quando vocês falaram, quando eu recebi a informação oficial e o pedido para esse apoio, eu falei assim, e aí? Como eu mencionei, foi sendo desenvolvido por força das boas práticas, ou melhor, da percepção dos problemas. A gente começou a desenvolver uma metodologia não sistematizada, porque, como fazia parte, normalmente, de um mistério diário, nós fomos construindo aos poucos e não me preocupava em sistematizar, em criar um método específico. Nós fazíamos de forma empírica, de dia a dia. Vou utilizar isso. Alô? Então, nós fazíamos de forma empírica, no dia a dia, nas nossas atividades, e fomos evoluindo. Conforme eu disse, nós primeiro identificamos os documentos produzidos, depois os documentos capturados, e cada identificação eu utilizava, como tinha sido aluna da professora Ana Célia Rodrigues, eu utilizava aquela avaliação de tipologia documental e fazia o caminho inverso. E, aos poucos, nós fomos consolidando. Então, fomos consolidando, mas não tinha sistematizado. Aí eu falei assim, poxa, agora eu preciso explicar como que a gente faz de uma forma mais didática. Aí eu montei uma planilha e resolvi fazer uma apresentação, gosto do Prezi, resolvi fazer uma apresentação via videoconferência para um grupo inicial, como seria a metodologia, mostrando, a partir de uma avaliação, eu pedi para ver os documentos e comecei a destrinchar os documentos, fazendo um quadro com análise diplomática e tipológica do documento. Análise diplomática para reconhecimento dos elementos intrínsecos e extrínsecos do documento, e a análise tipológica para identificar organicidade, para identificar a tradição, a quantidade de vias que existia, como é que era o procedimento. Então, montei essa tabela, esse Excelzinho, e passei para o grupo. Não sei como que isso foi recebido. Eu sei que eu fiz uma apresentação, e aí nós estávamos final de dezembro. Eu falei assim, mas eu preciso explicar isso para vocês. Então, com muito boa vontade de todos nós passamos imersos mais de 30 horas numa semana. Foi um momento assim muito particular na minha vida. Agradeço a vocês a oportunidade, porque é um desafio muito grande, e foi muito intenso, muito interessante, muito enriquecedor, pelo menos para mim, em que nós fomos desconstruindo um documento já pronto e reconstruindo para fins de inserir dentro do sistema. Como que nós faríamos para inserir? Então, eu sei que, utilizando a primeira metodologia, você novamente e a própria Giovana foram as primeiras a fazer a análise documentária, e você não sabia onde é que a análise documental desses exemplares que a gente já tinha físico, e eu percebi, quando a gente teve a nossa primeira semana aqui, que, em um determinado momento, uma luz se acendeu no olhar da Elisângela.
E, aos poucos, foi se acendendo no da Letícia, no Igor, no Alexandre, quando percebeu como que era efetiva a aplicação da teoria. Mas, logo no início, eu via assim, tentava transmitir e não chegava. Então, eu acho que mais vocês... o que eu tentei fazer? Sistematizar o que, ao longo desses anos, que eu tive de 2014 até 2018, desenvolver essa metodologia para uso nosso. Então, eu tive algumas horas para passar para vocês. E eu acho que vocês é que podem dizer melhor como que foi essa mudança de visão que refoge, que muda e até que acaba justificando o que eu escrevi naquele ensaio, que o arquivista, que o Bruno Delmar chama de arquivista diplomatista, ele está aí. Se a gente não controlar o documento sequer, antes sequer de começar a produção, nós não vamos conseguir gerenciar documentos confiáveis digitais, porque existem falhas intrínsecas nessa produção de documentos. Então, a minha experiência foi essa, de sistematizar uma metodologia que vinha sendo desenvolvida com base em teoria, em profissionais que já são da área e que utilizavam isso já no Arquivo Público de São Paulo, que sempre foi minha inspiração. Eu sempre falo assim, não sei se você lembra, Ieda, que eu falei da delícia do seu plano de classificação, porque eu chorava toda vez que eu via o meu. Eu falei assim, meu Deus, como eu queria trabalhar com o plano de classificação de São Paulo, que seria muito mais fácil para mim, porque nós temos outros desafios. Quando você não tem um plano de classificação com base sequer em série documental, nem digo tipologia ainda seria melhor, mas a série documental já auxilia demais. Quando a gente tem mistura entre assuntos, espécie, tipos, é muito difícil você trabalhar com documento digital para nós que somos da área de gestão documental, para o usuário mais ainda. Então, o que eu posso te dizer? Eu acho que foi um desafio grande, mas o olhar de vocês naquela semana, primeira semana de janeiro, me diz que foi compensador, pelo menos para mim. O resto, digam vocês. Bom, eu acho que a dificuldade de receber uma ferramenta que não foi desenvolvida pela casa, assim, que foi até uma dificuldade colocada pelo professor Inarelli também, realmente, para mim, duas coisas principais. Primeiro, entender como que funcionava o sistema, funcionalidade, quais são os termos, porque há uma diferença na terminologia, a linguagem, a programação em si que o sistema utiliza, e como que o criador, né, o desenvolvedor, utiliza essa ferramenta. Então, entender a ferramenta e como que o criador utiliza para quê? Para a gente fazer uma análise, para verificar qual que é a melhor metodologia para a gente, para a nossa realidade, que o nosso uso da mesma ferramenta é distinto da forma que vocês utilizam no Rio de Janeiro, porque a gente está inserido numa outra política, num universo, acho que, muito maior. Então, para mim, a grande dificuldade foi naqueles primeiros 45 dias entender essas duas coisas, para depois fazer a maturação e conseguir desenvolver a metodologia. Eu costumo dizer que receber uma plataforma, seja ela qual for, qualquer coisa, mesmo quando a gente compra uma solução, você recebe um pacote, você não sabe exatamente o que é. E, neste caso, a gente teve que criar e estreitar esse canal com o TRF exatamente por isso. Eu, desde o começo, eu sempre falava para a equipe, para todos nós, eu falava, gente, nós estamos aqui como se fosse uma startup. A gente está iniciando um processo que vai ter que ser replicado. Então, imagine nós como nós estamos criando uma franquia, né? E isso vai ter que se espalhar. Então, todas as dificuldades que a gente tiver, as adequações que a gente tiver que fazer, tanto do ponto de vista de processo de trabalho, quanto de plataforma tecnológica, a gente tem que devidamente documentar para que isso possa ser propagado. Até porque a nossa intenção, desde o começo, é a comunidade, é devolver isso para a comunidade e que isso possa crescer. Porque a plataforma do SIGADOC, por exemplo, ela está lá no GitHub, para quem não conhece, é uma biblioteca de software livre, você chega lá e baixa. Tem o mínimo possível de documentação,
E a nossa ideia é exatamente enriquecer essa documentação também, para que outras pessoas possam beber desse conhecimento, usufruir dele e dar continuidade nisso, e contribua com a nossa comunidade. Mas quando você pega uma ferramenta, vou citar uma ferramenta que todo mundo que está nessa sala conhece, que é uma ferramenta consagrada, que é o Excel, da Microsoft. Quando a gente viu, se vocês lembrarem, a primeira vez que vocês viram o Excel pela primeira vez, vocês foram apresentados a ele, vocês olharam para aquela planilha e falaram assim, eu vou fazer o que com isso? Tabelinha? Né? Esta é a sensação quando você pega uma tecnologia pela primeira vez, muitas vezes. Você olha aquilo e fala, gente, ele está me ensinando a fazer linha e coluna, isso aí vai servir para quê? Né? E hoje eu pergunto para vocês, para que serve Excel? Você fala, gente, eu não vivo sem ele, eu controlo um monte de coisa, faço um monte... Então, esta maturidade ela acontece. Tem o estranhamento, onde você não consegue visualizar a potencialidade da coisa, até porque é simples. Né? A ferramenta, o Cigadoc, é uma ferramenta simples. E também é o seguinte, por um outro lado, você tem os requisitos técnicos do EARC, etc., e você tem que achar na ferramenta a materialização deles, como eles foram implementados. Então, é difícil você pegar uma solução que você acabou de ver e falar assim, cadê esse requisito dentro disso? Aonde eu encontro isso? Então, em vários momentos a gente se viu isso, falou, eu tenho certeza que ele faz. Deve estar em algum lugar. Aí, muitas vezes a gente corria para o TRF e falava assim, escuta, como é que é a tratativa disso? E aí ela dizia assim, está na cara, é ali. Eu falei, é verdade. Então, falta essa questão, que eu falei, da maturidade do teu pensamento, né, tá habituado a ver por aquele enfoque, porque a ferramenta ela foi concebida como uma solução de uma série de requisitos. Então, a gente precisa entender isso para também dar a nossa visualização. E também a gente utiliza ela de maneira diferente do que o próprio TRF. Então, é uma retroalimentação que acontece e vai evoluindo a própria plataforma. Tenho certeza que, em vários momentos, o TRF falou assim, vocês estão usando assim? Que legal, não tinha pensado dessa maneira. E a gente testou e funcionou. Então, é isso que é legal da coisa. Então, a dificuldade de receber essa é um processo normal. É um processo de receber algo. E, quando a gente compra um produto, seja ele qual for, se adotar uma plataforma de CIGAD, vai ser a mesma coisa. Aliás, eu não acho até que seria a mesma coisa. Nós tivemos uma receptividade muito grande por parte do TRF. Né? Esse canal aberto para a gente poder conversar, poder trocar, entender como é que eles conceberam, é difícil a gente encontrar isso. Né? E pudemos fazer análise da plataforma, a Prodesp fez análise da plataforma enquanto tecnologia também, teve todo o acesso a isso, que forma o próprio roadmap do produto, para onde vai, o que vai acontecer. Isso foi bastante tranquilo para a gente, deu muita segurança para nós. Vou sair um pouco do assunto, vou sair da trilha aqui e já volto. O professor falou da questão da formação profissional, aí lembrei de uma conquista recente e aproveitar e divulgar, não sei se foi divulgado ontem porque eu não estava aqui, mas a questão do curso técnico, então... Já estamos divulgados. Então, o curso técnico é junto com o Centro Paula Souza, inscrições em maio, até maio, a partir de maio, não sabemos. No site do Paula Souza, quem tiver interesse. Fico muito feliz de ter recebido aqui muitos questionamentos. O que eu vou fazer? Eu vou ler alguns, vou abrir o microfone, porque temos 3. Uma delas já escreveu, desistiu, né? Porque a gente é aqui. E depois voltamos a mais perguntas, e depois eu queria abrir para perguntar para o outro, porque estávamos atrás aqui, fazendo todo questionamento, é forma fixa, não é? Conteúdo estável. Eu acho interessante conversar isso abertamente. Acho que a primeira pergunta é uma resposta aqui do Daniel à Lenora. Parabéns a todos aqui da mesa. E dizer que o grupo do CNPq da UFSM vai fazer, né, a análise de conformidade do Cigadoc e divulgá-lo também. A pergunta está sendo feito apontamento AIS para o RDC-ARC já? Não. E eu digo por que não. Justamente porque nós não temos condições de garantir que aquele documento foi devidamente produzido, classificado e descrito. Então, não adianta, não é que não seja importante. A gente percebeu o seguinte, nós estamos no meio de um incêndio.
Porque o usuário, ele não sabe descrever, ele não sabe classificar. O que eu mostrei para você é o que mais acontece. As pessoas classificam de forma errada. Então, como é que eu vou fazer uma gestão automática de um documento que foi classificado de forma equivocada? A única alternativa que a gente tem, e dentro de uma realidade prática, já que nós não temos gente suficiente para pensar, é produzir de forma controlada para que esses já tenham, dentro do início da produção, uma classificação adequada e que possa seguir esse caminho mais adiante. É essa a nossa política, porque nós somos eminentemente um órgão de produção. Nós não somos um arquivo. O arquivo é circunstância da produção. Então, meu foco tem que ser a produção adequada, não apenas nesse sistema, mas nos mais de 120 sistemas que nós possuímos, que precisam ser identificados com base no interpares para a gente ver o que tem que ser retirado dali. Então, não, em momento nenhum, quando eu falo que não estamos pensando, eu comecei dentro desse caminho pensando na preservação e cheguei na conclusão no meu mestrado o seguinte: ótimo, legal, é possível, é viável, existem alternativas, mas acontece que eu preciso saber o que eu posso inserir no meu sistema. E eu sou um órgão de produção, então tem que controlar primeiro uma adequada produção. E aí, mais adiante, como eu não sou um órgão custodiador, é apenas uma das minhas atividades, a custódia, eu optei por voltar para a produção e para controlar também os demais 100 e tantos sistemas que nós temos de especialistas que gerem controle de custas processuais, de peritos, e de milhões de outras coisas. Então, por isso que não tem. A alternativa tecnológica não é tão complicada, já existem sintomas, já existem soluções. Nosso problema é como gerar um documento na origem já adequado para esse controle. Respondido? A próxima pergunta é da Lília Miranda, do Arquivo Geral da USP. Primeiro para Humberto e depois para a Lenora. Ela pergunta se o CIGAD da Unicamp conseguiu implantar todos os requisitos do IARC, ou parte deles. E para a Lenora, como têm funcionado os templates de produção dos documentos segundo a diplomática? Ela gostaria de saber se, na prática, tem dado certo. Bom, sobre o CIGAD da Unicamp, eu acompanhei algumas coisas, mesmo porque eu trabalho lá, mas quem desenvolveu mesmo foi o CIARC, que é o Sistema de Arquivos da Unicamp, e foi a Neire que coordenou o desenvolvimento do CIGAD lá da Unicamp. Tá? Eu não posso afirmar que 100% dos requisitos foram feitos no CIGAD da Unicamp, mas eu tenho certeza que a grande maioria foi. Tá? Então, acho que talvez uma pergunta um pouco mais direta para a Neire e para a equipe de TI delas lá ajudaria nessa resposta. Mas, assim, posso garantir para vocês que a grande maioria, e eles desenvolveram o CIGAD, de fato, pensando no EARC Brasil. Tá? Eu estou quase respondendo que 100%, mas eu não posso afirmar dessa forma. Para mim, a questão da diplomática... Está funcionando na prática a aplicação? Bastante. Auxilia demais a produção desses documentos. E, cada vez mais, a gente vai produzindo novos e novos documentos com previsão de metadados específicos com base nos elementos intrínsecos. Isso evita que o documento seja incompleto, evita o retorno, gera uma linearidade dessa produção, que não ficou esquecido. É uma fase que nós estamos trabalhando, não é a fase final, porque a gente já está evoluindo no sentido de gestão dos próprios dados dos documentos. Hoje a gente trabalha diplomática pensando na produção de um documento completo. A gente já está indo para pensar os
dados específicos, se eles são concebidos naquele momento, ou eles são reutilizados. A gente está desenvolvendo já o pensamento de reuso de dados e de autoria dos dados. Então, a gente já está trabalhando em cima disso por conta da diplomática, que a gente observa que tem documentos que eles são documentos que eles se alimentam de informações obtidas de outros documentos. Então, que nós estamos já trabalhando nesse sentido. Mas a diplomática é a base, cada vez mais forte. Nunca foi tão importante a diplomática, eu posso afirmar, para nós, como está sendo hoje para o documento digital. Agora, uma pergunta aqui para o GT, do Afonso de Macedo, da Arcesp. Como seria a criação dos tipos documentais para cada uma das empresas públicas que utilizarão o sistema? Bom, não sei se você entende exatamente a pergunta, mas a plataforma ela permite que a gente coloque todo mundo dentro, cada um com a sua tabela, né? Sua tabela FIM, e estamos fazendo. Agora, não sei se a pergunta também abrange a questão da adoção dessa ferramenta por múltiplos locais também, né? Isso, a gente está criando um comitê gestor exatamente para isso, para discutir de que forma isso vai acontecer, né, e quais são os critérios para adesão a isso, e utilização da ferramenta. O grupo de governança disso é que vai tratar essas questões. É um grupo de governança que está sendo criado, ele envolve pessoas de vários órgãos, várias entidades, exatamente para traçar as diretrizes de implantação, o plano estratégico de implantação envolvendo todos. A gente tem a questão, são questões que são bastante fortes, né? A questão de pensando no Estado como um só, o ideal é que a gente tenha sempre uma única instalação, né, para que a gente consiga trafegar esses documentos sempre dentro do mesmo ambiente, né? Isso facilita bastante a vida da gente, e a gente está se estruturando para que isso possa acontecer. Eu queria agora abrir o microfone para as pessoas que estão aí ainda. Só um minutinho, senhor, só para... Pode falar. Meu nome é Daniele, eu sou da Corregedoria Geral da Fundação Casa. Gostaria de parabenizar os membros da mesa, mas eu queria fazer... O meu questionamento, na verdade, é como uma continuação a essa última pergunta. Nós temos hoje na Corregedoria da Fundação um sistema próprio, e assim como a gente fala pela gente, né? Então eu entendo que o nosso sistema é algo muito específico. As nossas necessidades são muito específicas, né? Então esse sistema foi sendo desenvolvido pela própria equipe de tecnologia da informação da Fundação Casa, em parceria com a Corregedoria, ao longo dos anos, e é um sistema que nunca para, na verdade, né? As coisas são dinâmicas, as coisas vão mudando e a gente vai acrescentando coisas, enfim, mas é um sistema já estabelecido, inclusive não só de gestão documental, mas de criação de documentos também. Então, a primeira curiosidade foi como eles conseguiram pensar um sistema para todo o Estado, porque o nosso sistema, por exemplo, a gente pensa nele como específico da Corregedoria. Se fosse passar para outros setores da Fundação Casa, já haveria uma série de diferenças, né, na questão de necessidades específicas mesmo, né, de cada setor. Então, a primeira curiosidade seria como pensar um sistema para ser utilizado por todo o Estado. Então, imaginando, aqui sozinha, pensei, deve ser algo bem genérico, para que seja possível a adesão de todos, né? Mas, aí, ao mesmo tempo, como é que ficam essas necessidades específicas? Então, vai ser um sistema aberto, então a TI de cada órgão vai poder continuar esse desenvolvimento, vai poder criar questões... enfim, é um sistema aberto que eles vão poder desenvolver as especificidades de cada um. E como é que ficam esses sistemas que já estão em utilização? Não sei se tudo isso já foi pensado, enfim, mas é o questionamento que a gente fica.
A produção documental, tá, depende da natureza do documento que você está produzindo. É óbvio que existem documentos específicos que não estão dentro de uma solução como essa. Por exemplo, se eu for falar exemplos como plantas, mapas, tem várias naturezas de documentos que não estão abarcados dentro dessa solução. Tá? Esse tipo de documentação serão tratados por soluções específicas mesmo. Agora, por um outro lado, o que acontece? Quando você fala em documentos textuais, na maioria das vezes, é tal qual a gente pensar no Word, enquanto uma ferramenta de produção de texto. O Word, ele é genérico, né? Você produz o texto que você quiser dentro dele. Né? Você pode criar modelos dentro dele, você pode fazer uma série de coisas, e ele se adequa de acordo com o que é que você tem a dizer que eu vou ouvir. É isso que o Word faz, e você recebe suas palavras e pronto, está lá o texto. A ferramenta faz isso da mesma forma. Nós podemos criar modelos voltados a uma necessidade específica ou modelos genéricos de expedientes e documentos, etc. Depende, precisa exatamente fazer a análise diplomática do documento que você está falando, para ver a natureza dele, para ver o quanto ele se encaixa ou não. Mas lembramos que documentos específicos é uma minoria dentro do Estado. A maioria dos documentos são bastante comuns. Né? Você consegue colocar no mesmo conjunto a maioria dos documentos. Para isso, a gente vai usar a plataforma. E documentos específicos serão tratados. Então, essa é a questão de até onde ele vai ou não vai. Tá? Até agora, até o momento, tudo que a gente tentou colocar dentro dele, nós não tentamos mapas, nem mídias, nem nada disso, mas as outras coisas, sim, a gente consegue colocar. Ele suporta perfeitamente. E quando surgiu uma demanda nesse sentido de algum arquivo, alguma coisa específica, a gente vai testar, vai ver de que forma for. E a nossa ideia também, nós não estamos dizendo que nós temos uma plataforma. Nós temos um ambiente de documento digital dentro do Estado. É isso que a gente está criando. É um ambiente de documentos digitais. Então, várias soluções vão ter que compor esse ambiente. Não é uma exclusividade de uma única tecnologia, de uma única coisa. A gente precisa compor para dar suporte a tudo que acontece dentro do Estado. Esta é a ideia. Tá? Acho que eu sou uma mediadora meio participativa. Eu acho que e tem a questão dos sistemas que vocês produzem. Eu acho que a importância dos sistemas seguirem os requisitos necessários para garantir a produção desse documento. Então, no nosso caso é a Instrução Normativa número 1. Né? Como isso, se vai se dar essa conexão, isso não foi pensado. Mas também não foi pensado ainda que vai ser vamos concentrar tudo numa ferramenta. Como o Maurício disse, a ideia é fazer um conjunto, mas a preocupação, por exemplo, do arquivo é que essa produção documental respeite os requisitos necessários para a preservação dessa documentação. As normativas que a gente tem discutido aqui não é vinculadas à plataforma. Então, a gente tem falado muito nisso, junto com o arquivo aqui, e o movimento é exatamente esse, é colocar requisitos que, seja lá o que você vai usar, você deve respeitar. Isso faz parte da política estadual de gestão de arquivos, né, do Estado. Então, esta é a ideia de trabalhar nisso. O SIGADOC é uma das ferramentas, uma das tecnologias que vão compor esse ambiente. Uma pergunta lá atrás. Aqui, ó. Senhor... Isso. Boa tarde, meu nome é Valdemar. Espera só um minutinho. Ele, na ordem. Desculpa, é a segunda vez. Eu estou aprendendo a ser mediadora. Pode falar, Valdemar. Boa tarde, meu nome é Valdemar, eu sou representante da Câmara Municipal de Araraquara. Eu não sou da área, minha formação é jurídica, então já peço antecipadas desculpas se a pergunta fugiu um pouco do tema. Mas a grande questão para nós é como pegar todo esse conhecimento produzido aqui hoje e efetivamente implantar num órgão público de pequeno porte. Existe algum suporte, algum grupo de trabalho oficialmente constituído que possa nos dar um suporte, um apoio nesse sentido? Eu digo isso porque nós estamos já há alguns meses trabalhando com relação à implantação do processo eletrônico na nossa Câmara. E aí nós estamos com duas frentes de trabalho. Uma, efetivamente discutindo a implantação do processo legislativo eletrônico,
o processo administrativo eletrônico e também a tramitação eletrônica de documentos entre o Poder Executivo e o Legislativo. E um outro grupo está trabalhando na elaboração de um manual de redação, para que todos os documentos da casa sejam padronizados, e para isso nós fizemos questão de trazer a arquivista da nossa Câmara para fazer parte desse grupo, para que ela participe também da construção da formatação do documento. Ela sempre nos pontuou como isso era importante, e quando a comissão foi criada, nós imediatamente lembramos dela e trouxemos ela para essa discussão. Então, dicas, sugestões, alguns atalhos para a gente efetivamente implantar são bem-vindos. Obrigado. Bom, boa tarde. Faço parte do grupo, mas a minha função de origem é no Centro de Assistência aos Municípios, né? Câmara de Araraquara, a gente até tem bastante contato com a Maísa, com o pessoal lá do arquivo de vocês. E a gente fica à disposição, estamos à disposição, para ajudar vocês na questão normativa, legal. Essa experiência que está sendo concluída, que é essa fase piloto, a gente pode trocar experiências, mas a gente ainda está numa fase anterior à de expansão para os municípios. Mas a gente pode conversar a qualquer momento sobre as dúvidas que vocês tiverem, assim, a parte. A Maísa tem o nosso contato, depois da palestra, se você quiser também, eu posso te passar contato direto, a gente pode marcar uma videoconferência, uma reunião, e a gente pode sentar para discutir casos específicos lá da sua Câmara. A ideia da criação da comunidade é exatamente para aproximar todas as pessoas que estão trabalhando nisso e têm intenção disso. Por isso que nós estamos levantando essa comunidade. Aqui vai exatamente será um espaço propício à troca de experiências, compartilhamento de dificuldades, soluções, etc. Agora sim. Sou Afonso, da Arcesp. E, enquanto eu via o filminho, eu estava olhando o sistema que nós temos hoje, nós chamamos de SysDoc, que é muito parecido com essa proposta. E, até por isso, nós já fizemos formalmente um e-mail ao COETIC, fazendo algumas perguntas. E, em função disso, é que eu fiz a pergunta relacionada aos tipos documentais. Porque nós ainda estamos no processo de conversão de um ambiente papel para digital, e, com muita frequência, nós nos vemos na necessidade de criar um novo tipo documental. Aí eu fiquei imaginando o seguinte: se isso for centralizado para todo o Estado, vai se descobrir com muita frequência a necessidade de criação de novos tipos documentais. Hoje, na Arcesp, a gente faz isso com uma certa rapidez. E, enquanto a gente não cria o tipo documental, o documento não pode ser gerado. Então, eu vi essa questão, talvez, logística, se a criação dos tipos documentais ficar restrita a uma pessoa específica, a um órgão específico. Foi por conta disso a pergunta. Obrigado. Alô? Agora eu entendi melhor a tua pergunta, e eu sei as perguntas. Eu li o que você mandou para o COETIC, eu faço parte lá também, junto com o Salgado, que está aqui. E, no caso de vocês especificamente, dividiremos em dois momentos. Tá? A primeira coisa, a CESP está trazendo um legado de papel, né, para o mundo digital. Então, ela está fazendo a digitalização disso, é exatamente o questionamento que você fez lá. Então, essa digitalização não conflita em momento algum, vai conflitar com o que a gente está fazendo aqui. Isso é um procedimento que nós não estamos tratando o legado. Nós estamos estancando a produção, digamos assim, de papel. Aliás, é ousado eu dizer isso, que nós estamos estancando a produção de papel, mas a gente está trabalhando para que a produção documental passe a ser digital. Ou seja, para que, num futuro, a gente não tenha mais o papel. Obviamente, o que aconteceu até o momento continua existindo enquanto papel, e vai ter uma tratativa tal qual a que vocês estão fazendo. Estão digitalizando o acervo, colocando numa ferramenta de GED, e por aí é desta forma que essas questões vão ser resolvidas. Não haverá importação de informações dentro do SIGADOC, dizendo assim, vamos pegar seu acervo, colocar dentro disso. Não é este o objetivo, nada disso. Nós estamos
padronizando a criação documental e dando tratativas a partir desta criação documental. Tá? Então, esse é um primeiro momento. A questão de você, com as séries documentais, acho que é mais pertinente para a Elisângela responder isso. Se eu entendi, vocês estão descobrindo séries documentais à medida que estão trabalhando com os documentos nesse sistema. É um trabalho híbrido, porque nós temos documentos físicos que estamos migrando para dentro do nosso sistema, e, como é um processo de transformação do físico para o digital, com bastante frequência precisamos criar novos tipos documentais, até para que esse documento ele nasça dentro do sistema de gestão documental, portanto, assumindo a identidade de um documento digital. Né? Agora, paralelamente, nós temos um legado bastante grande, nós temos que combinar as duas coisas. Então, na Arcesp, a gente tem uma representação, que é uma comissão que é responsável por pensar a gestão documental, chama CADA, e ela que é ligada ao Arquivo Público do Estado. Então, nós prestamos orientação à CADA, e você pode entrar em contato com ela e discutir essas séries e verificar... Eu já fui o coordenador da CADA. Você é o coordenador. Eu não sou da área que trabalha com a CADA, que é o CGD. Eu não sei se vocês têm tabela. Temos. Então, você ainda está em processo de aprovação pelo Arquivo Público. Então, está o Bianchi sentado ali atrás. A tabela é dinâmica, então, se há necessidade de ampliá-la, não há problema algum, entendeu? Então, é um processo, e o sistema ele só vai receber essas informações. Então, não chega não é o sistema que está gerando essa documentação, né? Então, você vai ter que, na identificação, regulamentar a tabela. Com relação a isso, eu não tenho dúvidas. A minha dúvida é mais se a criação dos tipos documentais ficaria engessada num órgão e a gente tivesse que pedir para fazer essa criação. Não, os tipos documentais eles já são analisados na tabela. Então, assim, o que o sistema vai refletir? A tabela. Okay. Então, aquilo que você indicar na série, ela vai ser avaliada pelo arquivo, verificado se está correta a indicação, e incluída. Não vai ser a gestão desse sistema que vai controlar aquilo que pode entrar ou não. Mas a pergunta é exatamente esta. Se eu precisar do novo tipo documental... Você precisa atualizar a sua tabela e submeter. É isso. E, enquanto isso, eu não consigo gerar o documento digital, porque eu estou dependendo da geração do tipo documental. Foi exatamente esta a dúvida. Não sei responder isso, porque é um problema daquele, particularmente, né, da questão de como pensar essa mudança no papel para o digital. No papel você conseguiria fazer isso. É isso que eu estou falando. Atualize a tabela e... Não, eu até vejo uma possível solução. Sim. Se houver uma ferramenta simples e fácil nesse sistema que o administrador local puder criar os tipos documentais, acabou o problema. O problema é que se o administrador ele tenha aquilo que a Lenora mencionou, discernimento, de entender qual é o tipo documental que vai subir a tabela. Não sei se estou me enrolando. Deixa eu ver. A gente já vivenciou isso. Como eu falei, nós temos uma tabela que não dá conta, como todas as tabelas, porque a gente está vivenciando uma realidade em que gestão ambiental é uma coisa nova, gestão de risco, tem várias questões que não estão previstas na nossa tabela e que depende de atualização. Por conta disso, nós não vamos produzir os documentos? Não. Nesses casos, especificamente, o que nós que já convivemos com esse desafio desde 2007, o que a gente começou a fazer, a orientar? Dentro de um nível mais acima, que é possível classificar e identifica, tem a necessidade da criação desse documento, dessa série documental específica. Se vocês trabalham com a questão de série documental, e isso é um alívio, você passa a incluir, mas não deixa
de produzir o documento. A gente não tem como evitar. Afinal de contas, estava conversando hoje na hora do almoço, você não deixa de produzir um documento se você não tem um plano de classificação. Você produz o documento. A única dificuldade é que você não tem como gerenciar. Então, você, com esse conhecimento de gestão documental, você encaixa dentro de um local que seja adequado. E, aos poucos, vai inserindo. No nosso caso, é sempre mais complexo, porque o nosso plano ele é de âmbito nacional. Então, preciso que o Comitê Gestor Nacional aprove e, enquanto isso, está sendo produzido o documento. Não tem como deixar de ser produzido. Não vai ser produzido fora do documento. Mas a gente chega e identifica esses problemas e coloca como uma questão de solução. É isso que nós, na prática, nós temos que lidar com essas questões, com o desafio de produzir documentos já pré-classificados. Nós temos encontrado esta solução. Felizmente, o governo de São Paulo é bem mais ágil na adequação desses planos do que no nosso caso. Então, você consegue solucionar por aí. E, em relação às espécies documentais, aos tipos documentais, confirmo, é impossível você centralizar isso. Então, você precisa ter analistas documentais que vão validar um template que vai ser concebido pela própria área de produção. Então, porque somos poucos especialistas na área de gestão documental, a gente valida, a gente orienta, mas o produtor continua tendo essa ingestão. Ok? Ok, obrigado. Eu vou fazer mais duas perguntas que estão relacionadas com o que o Afonso mencionou. Para todo mundo da mesa, quem quiser responder, de como é que a questão do sistema ela muda a atribuição dos protocolos, dos arquivos. É preciso pensar uma reconfiguração? E aqui é uma mistura de uma pergunta anônima e outra da Samadar. Como é que funciona, por exemplo, muda-se as atribuições do protocolo? Muda-se... Porque assim, ontem a gente discutiu muito a questão de como o arquivo precisa se repensar, mas como essas unidades que estão nos órgãos precisam se repensar. Alô? Eu li a pergunta ali, Samara, tem mais um pedacinho que ela fala do SIC também, tá? Eu já vou emendar na questão de tratativas e documentos que vêm pelo SIC, etc. Rapidamente, do SIC é o seguinte, quando nós fizemos o SIC lá atrás, eu participei também do grupo que fez o SIC, a gente dava a tratativa, até então, a gente continua dando, na verdade, a tratativa e a recepção de uma solicitação de uma informação vinda do cidadão para um órgão e entidade. O que acontece deste órgão e entidade dentro dele para ele obter essa resposta, para dar essa devolução para o cidadão, não era tratado. A ferramenta hoje, por exemplo, do SIGADOC, permite que eu faça essa tratativa. Então, ela é um complemento para o que acontece no SIC. Eu me lembro lá atrás, eu mesmo fazia essa apresentação sobre o SIC, e eu dizia assim, olha, essas tratativas a gente vai desenvolver dentro do ASPEDOC. Né? Hoje eu diria para você, olha, essa tratativa, você vai receber uma solicitação do cidadão, vai entrar, ele vai disparar, por exemplo, se vier por e-mail, por exemplo, eu vou capturar esse e-mail e vou dar início no meu documento digital dentro do SIGA, onde as pessoas vão fazer os seus pareceres, respondendo àquela pergunta, e, finalmente, então, eu devolvo isso para o cidadão através de um documento gerado. O papel desaparece. Então, todo aquele procedimento que a gente faz interno, de mandar para uma área, para ela elaborar uma resposta e devolver, que hoje acontece no papel, isso deixa de existir, passa a ser totalmente digital e eletrônico. A questão da reconfiguração, a Lenora apresentou, por exemplo, ela disse existem trâmites automáticos, existe uma série de coisas que ocorrem com isso, e uma coisa que é bastante legal, quando a gente trata a produção do documento, é que a classificação se dá sem que o usuário perceba isso. Então, a partir do momento que ele recebe algum documento, e ele entra lá para cadastrar esse documento, para iniciar esse documento, ele escolhe um modelo de acordo com aquilo, os modelos têm nomes de acordo com a atividade que aquele usuário faz. Então, por exemplo, no caso do SIC, eu posso criar um modelo chamado solicitação de informação.
Então, quando ele receber aquilo, solicitação de informação, e ele abre, ele usa esse modelo, automaticamente todos os metadados referentes a esse tipo de documento já vem carregado dentro dele. Então, ele vai dar andamento nisso sem perceber o que ele está fazendo, e já vai tramitar isso. Então, não há necessidade direta dele pegar isso, encaminhar para o protocolo, para fazer uma entrada dentro enquanto protocolo, para que depois isso possa tramitar. Você entendeu? O sistema ele já agrega essa inteligência de classificação toda na origem da produção do documento. Então, se tem que repensar, sim, temos que repensar exatamente a forma do trabalho disso. Isso ganha agilidade. No vídeo, inclusive, fala isso, é mais rápido, né? Porque uma vez, tanto a questão do transporte, uma vez que eu tramito para alguém, isso chega logicamente, chega na hora. Né? Então, eu também vou ter que repensar o próprio transporte. Se eu tenho contratos, por exemplo, de transporte de documentos, malotes, correios e etc., eu não preciso para documentos digitais. Isso acontece através do próprio sistema. Então, a gente, sim, se repensa essas áreas, sim. É uma coisa, deixa eu acrescentar um negócio. Como o SIGADOC não é um sistema conhecido da maioria, é importante enfatizar a descrição automática, classificação automática é uma funcionalidade. Se você não inserir gestão documental, ou seja, se você não identificar esses documentos, você obrigatoriamente vai ter que classificar e descrever. Com isso, vocês vão ficar com o problema que eu relatei, que é deixar para o usuário classificar. Então, quando eu disse que nós inserimos gestão documental, nós retiramos do usuário essa possibilidade, através da identificação dos tipos documentais. Não é o sistema que faz isso, é a gestão documental que possibilita, através de configuração, que esses elementos não estejam disponíveis para o usuário. É importante isso deixar claro, porque o sistema não adivinha nada. Quem faz isso é a gestão documental. Uma boa gestão documental produz bons documentos. Uma falta de gestão documental produz documentos mais complicados, tá? Só para completar a questão dos protocolos, se as funções vão deixar de existir ou se vai mudar alguma questão nesses ambientes de trabalho, eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que alguns trâmites que antes eram feitos manualmente vão deixar de existir, vai ser tudo feito sistema informatizado. Tá? Então, a tendência nesses casos é esses pequenos protocolos, como são chamados hoje. É bom diferenciar protocolo de arquivo setorial. Tá? Eu acho que tem uma diferença bem interessante aí. Esses... Setor de expedição não deixa de existir. Tá. O setor de expedição, tá? Então, eu acho que alguns postos de trabalho realmente vão deixar de existir porque o sistema vai acabar suprindo essas necessidades. Eu acho que o profissional de protocolo ele vai ser importantíssimo no desenho do fluxo. Ele vai na verdade, ganhar novas atribuições. O conhecimento agregado que ele tem do processo, ele consegue enxergar o processo muito além dos produtores nas outras fases. Então, eu acho que, na verdade, ele vai ganhar um outro status no ambiente digital, isso pela experiência prática. O pessoal de protocolo ele consegue ajudar muito mais na hora de você parar de produzir papel e vai para o digital. Ele enxerga muito melhor o processo. Vai deixar de exercer uma atividade mecânica e passar a exercer uma atividade intelectual muito mais interessante, diga-se de passagem. Temos mais uma pergunta. Eu sou Maria do Carmo, da Fundação Casa, da Gerência de Saúde. Parabéns a todos. A minha pergunta tem a ver com um exemplo, quando a Lenora disse sobre documentos externos que vêm. Um exemplo, os cupons fiscais das compras por verba de adiantamento. O programa, o credor, que é responsável não financeiro pela verba,
escaneia tudo, as solicitações, os cupons, nota fiscal, tudo dentro do sistema. Tá. Só que esse cupom fica dentro de um processo montado, né? E fica ali. Aí, o que é autêntico, o que não é? Quando o Tribunal de Contas fazer auditoria ou fiscalizar, ele fiscaliza o digital. O que eu faço com essa parte de papel que está incompleta? E, quando eu vou eliminar, eu acompanho a eliminação digital e a eliminação no papel. Então, tem que ter um profissional que consiga saber. E isso é muito difícil, porque a palavra multidisciplinar é muito complicado em pessoas que, tipo assim, é só financeiro. Não, é só saúde. E não acaba não sendo multidisciplinar. Aí o exemplo seria os processos. É igual licitação, parte digital, parte comprovante da assinatura. Se eu escaneio e guardo no processo montado, amarelinho, que é 100 páginas, como faz o credor? Qual é o original, qual é o autêntico e como elimina? Você está em 2 viés, né? Mais ou menos isso, acho que. Não tem nada novo em relação a isso. Quando você digitaliza, vamos lembrar, já a teoria é um representante digital, o original é o físico. Agora, você tem que fazer o tratamento como um todo. O seu original físico, ele vai seguir a temporalidade desse documento que ele é inserido no sistema, ele recebe um número específico do sistema, como um documento que foi capturado, ou seja, um documento produzido externo ao sistema. E ele vai possuir de acordo que a gente trabalha nessa política, se não for impugnado aquela representação digital, ele segue uma autenticação, você autentica esse documento, você diz, é como se fosse confere com o original do seu documento físico, aquela cópia que você diz que você tem fé pública, que aquele documento é original. Você guarda aquele outro para você, se for impugnado, você vai naquele e traz. Mas, durante todo o trâmite, ele que vai funcionar como se fosse aquele confere com o original que você fazia no seu físico também. Na sua cópia que você chegava, tirava uma cópia. Gente, o digital não tira de nós a nossa fé pública. Não pode chegar e esquecer que nós possuímos fé pública. Nós inserimos no sistema, nós autenticamos dizendo, nesta data nós inserimos tal documento, vai valer. Só que você guarda aquele que seja necessário ou não, depende de política. Você pode chegar e dizer, estou recebendo uma cópia e transfiro, assim como a lei do processo eletrônico estabelece. Você digitaliza, sua obrigação, você que produziu esse documento, você vai guardar. Em caso de ser questionado, tua obrigação é chegar e trazer para mim. Então, em termos de política, você vai solucionar isso. Você pode dizer que não, eu demoro para digitalizar, para mim é mais fácil manter um arquivo ao lado e gerenciar, e vou guardar isso apenas com uma referência que está ali, o capturado número tal, e você vai buscar. Eu recomendo que você chegue e transfira para outra pessoa, que é menos coisa para você organizar, mas acontece que isso é política. Mas dentro do sistema, é como que você fazia antes, quando você recebia um documento original, tirava uma cópia e colocava o carimbo. É a mesma coisa. Pense de forma simples. Não a migração para um outro ambiente tecnológico não alteram as práticas. Tá? Não sei se consegui dar conta da sua angústia. Não é tão distante. Tá? Fica tranquila. Posso completar? Deixa eu... Bom, pode falar. Não? Vou só acrescentar que existe uma legislação federal que diz que você tem que manter arquivado o original, né? A Lei 12.682, ela diz que mesmo digitalizado, o original tem que ser preservado. Agora, claro que cabe essa ressalva.
cabe a quem manter esse original arquivado? O receptor ou haverá um termo para que o próprio emissor assuma o compromisso de manter isso arquivado durante X período, né? Mas eu vou aproveitar e dar a palavra para Humberto. Tá. Não, assim, eu tenho uma pergunta para a mesa, tá? Eu não participei da concepção do SIGADOC, não estou participando diretamente do projeto, mas pela apresentação que eu pude perceber, para mim tem uma dúvida que eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho. Tá? Quando vocês falaram que o sistema produz documentos arquivísticos digitais, tá? E que ele é enquadrado 90% dentro de um SIGAD, eu comecei a tentar imaginar como seria o funcionamento disso. Tá? Talvez o mundo ideal seria que um sistema, um SIGAD, tivesse todas as regras de negócio da minha instituição colocadas dentro dele, e esse SIGAD, além dos documentos, gerenciasse, inclusive, as regras de negócio e a produção do documento. Tá? Pelo que eu estou entendendo, algumas regras de negócio vocês estão atribuindo ao sistema, ao SIGADOC. Tá? Então, vocês estão, dentro do workflow que existe dentro do SIGADOC, vocês estão produzindo os documentos dentro do sistema SIGADOC, é lógico, gerenciando esses documentos arquivisticamente, mas vocês estão embutindo dentro do SIGADOC também regras de negócios que estão ligadas a cada uma das instituições que eu tenho dentro do governo. Não é isso que acontece. Tá? Então, tudo bem. Então, já vou passar para a próxima fase da minha pergunta. Tá? Então, se as regras de negócio não estão no SIGADOC, eu já fico mais tranquilo. Tá? Poderiam estar, mas nós não estamos fazendo isso. Poderiam estar. Tá, mas isso eu acho que é uma das questões que vocês já me responderam. E a segunda questão, que também está ligada à produção, eu queria entender também os sistemas locais de cada um dos órgãos do governo do Estado de São Paulo. Eles têm os seus sistemas que produzem documentos no seu dia a dia, tá? E esses documentos, grande parte são documentos arquivísticos que deveriam ser gerenciados por um SIGAD. Tá? Então, a minha grande pergunta tem a ver com isso. O sistema de vocês produz documentos, tá? Onde eu tenho um template e esse template dá o meu final do documento. Tudo bem. Agora, e esses outros sistemas que produzem documentos em outros ambientes, em outros locais, em outros órgãos, como é que você vai fazer a captura desses documentos? Como é que você vai fazer a integração com esses sistemas? Mesmo porque, no final das contas, quando você produz o sistema, você captura pelo SIGAD, e esse mesmo documento que você capturou, ele tem que estar disponível para o sistema na ponta também, porque, eventualmente, a pessoa que está lá do outro lado vai precisar acessá-lo novamente por algum motivo. Então, a minha dúvida está relacionada muito a essa questão do funcionamento, principalmente da produção. Eu acho que é a nossa dúvida também, porque nós não chegamos lá. Né? Nesta fase, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reproduzindo, levando para o digital o que está acontecendo no papel. Então, hoje, por exemplo, se ele depende de uma informação que sai de um sistema dele, o que ele está fazendo hoje? Ele está fazendo um print screen da tela, capturando ela, imprimindo e colocando dentro do processo. Então, a tratativa que nós estamos dando nesta fase é exatamente pegando este arquivo que ele colocaria no processo, a captura de tela, por exemplo, e capturando ele como um documento anexo. Então, nós damos a entrada no coisa como um anexo capturado, e não estamos discutindo a integração ainda disso. Surgiram já questões desse tipo, né, de integrar com outras coisas, mas nós não começamos a fazer as integrações. Até porque tem uma série de regras que têm que ser respeitadas, não é simplesmente eu pegar aquilo que vem. Né? Aliás, foi um comentário que fizeram de manhã exatamente disso, que a gente desenvolve sistemas ignorando uma série de questões arquivísticas.
Então, esse processo desperta exatamente isso. A gente não pode simplesmente fazer uma integração comum na qual eu trago as informações e componho o documento naquele momento, porque o documento já saiu daquele sistema. Eu não posso fazer isso. Eu estou gerando um novo documento. Então, essas questões nós vamos discutir, estamos sensíveis, está no nosso roadmap para discussão. Mas a tratativa atual é captura externa. E tem mais uma outra questão, e aqui que até que me deixou intrigada em relação à sua apresentação, porque toda a minha leitura, e aí eu posso estar completamente equivocada, é uma questão de interpretação. Eu venho lendo bastante tanto o EARC como o Morec Jus, que é um modelo de requisito de sistema integrado de gestão administrativa de documentos. Eu posso ter partido de uma premissa equivocada, mas para mim sempre foram documentos, nessas questões foram documentos textuais, e por conta disso é que eu utilizo a diplomática, que tem a questão cerne principal é servir de provas, inclusive em âmbito jurídico. Então, toda a leitura que eu tinha em relação a um CIGAD, quando você falou não se produz documentos, toda a minha compreensão do EARC é a partir dessa premissa, que é um sistema de produção e de captura de documentos que tem a ver com o conceito até de documento arquivístico, que é o documento produzido ou recebido como prova de ação. Então, nessa questão, e por isso tem forma fixa, conteúdo estável, toda a concepção do sistema, e pode até dizer que nossa interpretação dos requisitos que a gente observa, uma outra pessoa pode olhar e falar assim, não, mas você não atende isso. Mas é a nossa leitura. Como não existe nenhum local que diz como que a gente interpreta aquele requisito, o que vem a ser aquele requisito, a gente pode estar dizendo que nós nós concebemos um sistema que não é um CIGAD e que estamos aderentes a uma norma que não tem a ver com o que foi concebido. Mas a nossa interpretação, a nossa leitura é que é um sistema que, sim, ele vem para auxiliar na produção desses documentos que têm a finalidade de servir como prova de ação da administração. Essa é a finalidade do nosso sistema. Nós não produzimos planilhas, nós não produzimos plantas, nós produzimos documentos que, uma vez completos, assinados, eles são tramitados. Por isso que eu falei, até te instiguei, para mim não tem como falar de versão de documento que possui forma fixa e conteúdo estável. Existe uma questão de você retirar um documento, mas não tem versão. Você assinou, você completou o documento, ele possui uma forma que não pode ser mais modificada. Então, tem essa questão da interpretação desses requisitos, e que até gostaria de saber um pouco mais. Hoje, na hora do almoço, estava falando com a Ieda, eu acho que está na hora de nós revisitarmos e entendermos exatamente o que aquelas normas, o que aqueles requisitos que são obrigatórios, que são recomendáveis, né, desejáveis, efetivamente significam. Então, a nossa interpretação, pode ser que uma avaliação chegue e fale assim, não, você está interpretando errado, mas é a maneira como nós pensamos. Assim, deixa eu só dar um exemplo, que eu acho que um exemplo prático facilita muito, né? Aqui no governo do Estado de São Paulo, a gente tem a nota fiscal eletrônica. Sim. A nota fiscal eletrônica, ela é um documento arquivístico. Tá? Então, ela tem todas as características e tem a assinatura, etc. E ela é um documento nato arquivístico. Tá? Então, ela já é um documento arquivístico. O que acontece? Não necessariamente ela está sendo feita a gestão desse documento arquivístico da forma que um CIGAD faria. Tá? Então, eu não preciso, o que eu quero colocar, tudo bem, num mundo ideal, talvez produzir um documento, inserir regras de negócio, tudo vinculado ao CIGAD seria ideal. Tá? Não estou falando que deve ser assim, mas é uma utopia.
Tá? Então, essas notas fiscais, elas são documentos arquivísticos, assim como N outros documentos de folha de pagamento, coisa desse tipo, são arquivísticos. Então, eu não tiro a diplomática do documento arquivístico só porque ele não tá sendo gerido por um sistema que faz a gestão de documentos arquivísticos. Não é nesse momento, inclusive tem um estudo que a própria Luciana Durante fez no Interpares, de como você identificar os documentos arquivísticos dentro da sua instituição. E essa identificação ela não está necessariamente ligada a um sistema informatizado de gestão de documentos arquivísticos. Tá? Então, eu posso, sim, produzir os meus documentos arquivísticos, ter documentos arquivísticos confiáveis e com todos os elementos diplomáticos necessários, e o que eu preciso? Fazer a gestão desses documentos dentro de um sistema, dentro de um SIGAD. Então, a minha questão é a seguinte, se eu parto da premissa onde eu estou reproduzindo uma atividade que era feita no papel para um sistema, tudo bem, eu resolvi um problema. Tá? Eu resolvi um problema dentro do meu sistema. Agora, se eu parto da premissa onde eu tenho documentos que são produzidos fora do SIGAD e são documentos arquivísticos, independentemente de serem gerenciados ou não pelo próprio SIGAD, tá? Eu preciso, de fato, e aí eu acho que é um item que vocês precisam olhar com muita atenção e muito cuidado. Por isso que eu estava incomodado e eu queria fazer essa indagação. Eu não sou nem contra fazer a revisão do EAR, que acho que a gente está discutindo isso dentro da Câmara Técnica, eu acho que tem que ser feita mesmo, talvez revisitar, reinterpretar algumas coisas. Eu acho que isso está perfeito, mas a minha questão da pergunta que eu fiz me chamou a atenção um pouco exatamente essa questão. Eu tenho documentos arquivísticos sendo produzidos e eu preciso ter um olhar muito atento. Tá? E é um olhar porque esses documentos eles são produzidos nato-digitais. E a quantidade que eu tenho desses documentos é gigantesca. Tá? E eu preciso saber como lidar com esses documentos dentro de um sistema como esse. Bem, eu vou explicar, então, em termos técnicos, o que a gente vem fazendo. Então, novamente, dizer, dentro de uma realidade de 11 anos de produção de documentos. Primeiro de tudo, a gente começou a identificar todas as espécies documentais que nós produzimos de fato. Produzimos, tem condições de produzir dentro do sistema ou essa espécie ela é capturada dentro do que nós produzimos. Digamos, já falei, em termos de uma planta, uma planta arquitetônica, uma espécie que é prevista dentro de um plano de classificação, principalmente um plano de classificação como o do Arquivo Público, está dentro de uma série documental, mas ela é produzida, mas não tem condições de ser produzida especificamente em relação ao SIGADOC. Ela pode ser capturada. Existe a necessidade de gerenciar o sistema que nós chamamos de especialista que produz essas plantas. E, então, vai ficar dentro de um âmbito de um tratamento arquivístico desse documento. Mas ele não tem condições de ser pensado como produção dentro do sistema. O máximo que pode ser é para fins de uma prova de ação, dentro de que eu falei, de uma contratação de um serviço, de uma reforma. Essa planta ela acaba sendo capturada no sistema e ela é mantida lá para fins de prova de ação do que foi aprovado por um processo de construção de uma reforma, seja lá do que for. Existem muitos sistemas de folha. A nota fiscal não teria como nenhuma dificuldade se eu produzisse uma nota fiscal, que não é o caso dentro do judiciário, de eu dizer, não, eu posso produzir dentro do sistema. Existem campos específicos, o sistema vai produzir uma numeração, eu vou dizer para quem eu vou atribuir aquela nota, qual o valor, e o sistema vai dar automaticamente a data, o número, etc. e tal. Mas existem alguns formatos que são impossíveis de serem produzidos. Então, tem que ser sistemas especialistas que vão ter que ser tratados em um outro ambiente, aí sim, pensando no RDC-ARC, essa incorporação para fins de uma gestão mais ampla de algo que já foi produzido em outros sistemas.
O que a gente pretende dar conta dentro do SIGADOC são os tipos documentais que podem ser produzidos dentro deste formato, e identificado através de diplomática qual é a espécie, se vai ser um memorando, se vai ser um ofício, se vai ser uma nota fiscal, se vai ser exatamente, e aí, através da análise diplomática e tipológica, você insere dentro do sistema para fins de produção, ou, em alguns momentos, só para fins de captura. Por exemplo, a gente nota de empenho. Nota de empenho é produzida, mas num outro sistema. Então, a gente só pode pensar numa captura. Nós não estamos pensando em solucionar todos os sistemas especialistas, que eu já falei, são mais de 120. Mas a gente pretende gerenciar, não para entrar num SIGAD, mas, e sim, entrar imediatamente num repositório. É uma outra forma de construção. Não sei se faz sentido para você. Como que a gente pensa? Não tem sentido entrar num SIGAD que, na nossa concepção como SIGAD, desse que é de trâmite processual. Está vinculada à tramitação desse documento. Eu vou ter que deixar isso para o próximo seminário. Vocês estão convidados ao próximo seminário. Desculpa cortar, que a gente já está um pouco avançado no horário. Temos 6 perguntas, elas serão distribuídas para os respectivos destinos. Só tem uma que está sem nome. Gostaria de agradecer à mesa, ao público presente e virtual. E eu gostaria de passar a fala agora, Kátia, para encerrar o evento. Obrigada a todos. Até a próxima. Aí, no próximo, a gente termina esse item aqui, no próximo capítulo.